Fala, torcida do Palmeiras. Gente, tem uma notícia aí que vai deixar vocês de boquiabertos. O goleiro Kaique despertou o interesse do Sporting de Portugal e o clube português está de olho no jogador depois das boas atuações que ele teve durante sua passagem pelo futebol de Portugal. Mas calma, até agora não existe proposta oficial nem negociação avançada entre Sporting e Palmeiras. É apenas um interesse. Mesmo assim, dá medo, porque o Kaique é um jogador que ainda pode ter muito a oferecer. E perder um goleiro jovem que já chamou atenção no futebol europeu seria algo para deixar qualquer palmeirense preocupado. O Sport ainda pode transformar esse interesse em uma proposta, e aí o Palmeiras terá que decidir se vale a pena negociar o jogador. Hoje, Carlos Miguel ainda é o titular, e Marcelo Lomba também está no elenco. Mas isso não significa que o Kaique não tenha importância no planejamento do clube. Então, por enquanto, não há acordo e nem definição sobre o futuro do goleiro. Mas fica o alerta, o Sporting está de olho no Kaique. E parece que a situação não para de complicar para o Palmeiras. Agora é menos um jogador para ajudar o Verdão nessa reta final do Brasileirão. Ramon Sousa deixou a partida contra o Flamengo no Maracanã e passou por exames. Infelizmente, foi constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atacante já iniciou um tratamento no Centro de Excelência, mas o Palmeiras ainda não divulgou um prazo para o retorno. Isso preocupa muito porque estamos chegando em uma parte decisiva da temporada. O Palmeiras precisa manter a vantagem que tem sobre o time que está diretamente atrás dele, né? E acontece justamente quando Abel Ferreira mais precisa ter opções no elenco. Agora o treinador terá que escolher alternativas para o setor ofensivo enquanto o Sousa se recupera. É aquele tipo de notícia que nenhum torcedor gostaria de receber, mas a gente tem que dar, né? Quando o time precisa de todo mundo, começa a perder jogadores por lesão. Vamos torcer para que o problema não seja tão grave e que o Ramon Sousa consiga se recuperar o mais rápido possível. Porque nesse momento do Brasileirão, cada jogador faz falta demais. E depois desse resultado pífio contra o Fluminense, muita gente começou a questionar o trabalho do Abel Ferreira. Mas, segundo as informações de bastidores, a diretoria do Palmeiras não pensa em demitir o treinador. Pelo contrário, internamente a confiança em Abel continua. A ideia é manter o trabalho e, como foi dito nos bastidores, dobrar a aposta. Mas também precisamos falar a verdade, não dá para colocar toda a culpa no Abel. O Palmeiras vem sofrendo com um elenco que está cada vez mais desfalcado, jogadores lesionados e poucas opções para algumas posições. E tem mais, o gol também virou um problema. Quando o goleiro não transmite segurança, isso acaba pesando diretamente no desempenho da equipe. Então, se o Palmeiras está apresentando futebol tão abaixo do esperado, é preciso olhar para o conjunto. Elenco, desfalques, desempenho individual, também as escolhas do treinador. Abel continua respaldado pela diretoria, mas também precisa encontrar uma resposta dentro de campo. Porque o torcedor pode até apoiar o treinador, mas não aceita ver o Palmeiras continuar jogando desse jeito na reta decisiva da temporada. E o Palmeiras e o Abel Ferreira também não escondeu a irritação depois dessa derrota para o Fluminense. O Palmeiras vencia, mas acabou levando 2 gols nos minutos finais e perdeu por 3-2. E quando foi questionado sobre o sistema defensivo estar sofrendo tantos gols, Abel respondeu: faltaram os 3 zagueiros. Essa é a desculpa, né? A resposta chama atenção, porque justamente nessa partida Abel abandonou o esquema com 3 zagueiros e colocou o Palmeiras em uma linha de 4. Mas o treinador também fez uma coisa importante, admitiu que o Palmeiras não está jogando bem nesse momento. Abel afirmou que o time cometeu erros individuais e coletivos, reconheceu que jogou mal, disse que todos precisam fazer mais e melhor. E é exatamente isso que o torcedor está cobrando. Porque não adianta olhar apenas para a tabela e dizer que o Palmeiras é líder. O futebol apresentado está muito aquém do que a torcida espera. E também não podemos ignorar os problemas do elenco, os desfalques atuais, né? E os erros do Carlos Miguel. Muitos erros. Agora é trabalhar porque ainda tem muita temporada pela frente. Mas uma coisa é certa, o Palmeiras precisa reagir rápido, porque jogar desse jeito na reta decisiva vai ajudar o rival. Gente, depois dessa derrota para o Fluminense, tem um nome que está novamente no centro das críticas da torcida do Palmeiras, Carlos Miguel. De novo, o Palmeiras conseguiu ficar 2 vezes na frente do placar no Maracanã, mas não conseguiu segurar o resultado. E nos minutos finais veio a virada, 3-2 para o Fluminense. Nas redes sociais, muitos torcedores apontaram o Carlos Miguel como um dos responsáveis pelo resultado, principalmente pela atuação nos gols sofridos. O goleiro vem sendo questionado pela torcida em outros jogos, ou seja, o que aconteceu contra o Fluminense não foi um caso isolado.
justamente por falhas e pela falta de segurança que Carlos está transmitindo debaixo das traves. E vamos falar a verdade, goleiro de um time que briga por títulos precisa passar confiança. Quando a defesa está pressionada, o torcedor precisa olhar para o goleiro e pensar, pode deixar que ele resolve. Só que neste momento a sensação de muitos palmeirenses é justamente o contrário. E contra o Fluminense isso ficou ainda mais evidente. O Palmeiras estava vencendo por 2-1, mas permitiu a reação do adversário e sofreu 2 gols nos minutos finais. É claro que não dá para colocar toda a derrota nas costas do Carlos Miguel. O sistema defensivo também falhou, o time recuou e não conseguiu controlar a partida. Mas o goleiro também precisa assumir sua responsabilidade. E essa é a grande preocupação. Será que Carlos Miguel está realmente preparado para ser o titular do Palmeiras nessa reta decisiva? Porque o torcedor pode até entender uma fase ruim. O que ele não pode aceitar é ver os mesmos problemas se repetindo, jogo após jogo. E agora, Abel Ferreira e a comissão técnica terão uma decisão importante pela frente. Continuar dando confiança ao Carlos Miguel ou começar a pensar em outra alternativa para o gol. Muito obrigado por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dê seu gostei. Até a próxima.